Aqui está. Deixa-me só... Sim, já está, já está. Ok. Portanto, agradeço bastante o convite para esta oportunidade de estar aqui a falar com vocês hoje sobre o bufo real, que foi realmente a espécie na qual eu comecei durante a minha licenciatura, no trabalho de licenciatura, e que depois se prolongou ao longo do meu trabalho de investigação, que já leva, lá está, 20 anos. As pessoas nem se apercebem o quão rápido às vezes o tempo passa. Portanto, venho-vos aqui trazer um pouco essa informação e explico porque o título do Super Predador Noturno, porque foi um dos temas que mais me acabou por interessar, foi esta particularidade desta espécie, portanto, ser um super predador. Portanto, vou fazer um encadeamento de uma série de características da espécie e provavelmente darei um bocadinho mais de ênfase nesta questão da sua alimentação. Mas começo primeiro por agradecer a todas estas pessoas, não vou detalhar, nas pessoas, são muitas pessoas, muitas entidades que contributos. Estão a ouvir? Ok. Estava com... Sim, ficaste com o microfone desligado momentaneamente, mas acho que já está bem. Ok. E tanto foram muitas pessoas ao longo destes anos que me ajudaram no campo, me deram informações e que têm muito contribuído para muita desta informação que eu vou aqui apresentar. Também os colaboradores do Grupo de Trabalho de Aves Noturnas da SPEA e também muitos observadores do eBird, que têm sido uma ferramenta muito útil nos últimos anos, como também vos irei mostrar. Ok. Em termos de conteúdos, eu vou passar por estes pontos todos portanto, depois são muitos, espero não me alongar também demasiado, porque há sempre muitos detalhes e muito mais coisas que poderia falar. Muita da informação é baseada, como disse, em trabalhos meus, na experiência de campo, mas também muita da informação vem de várias obras de referência. Recentemente, em 2019, destaco a publicação da monografia na T&AD Poiser sobre o bufo real, do Vincenzo Pentariani e a Maria del Mar Delgado, mas há uma série de outras referências pelas quais eu também irei passar ao longo destes conteúdos. Indo rapidamente então à parte que interessa, que é a informação. Portanto, começando pela parte de taxonomia e designação, o bufo real pertence, obviamente, à classe Aves, ordem Cerigiformes, família Cetrigida, e é do género bulbo, que tem várias espécies com cobertura de todos os continentes europeus, praticamente, com todos os continentes mundiais, quero dizer, até há alguns anos incluía a espécie bulbo incluía outras duas espécies, que eram o bulbo bengalensis, o bufo de Bengala e o bulbo ascalavos, o bufo morisco, mas que posteriormente foram separados como espécies independentes. A subespécie ibérica que nós temos, tanto em Portugal e em Espanha, é bulbo hispanos, e já falarei um bocadinho mais em detalhe. Portanto, esta é basicamente a distribuição mundial do bufo real e das outras duas espécies das quais ele foi separado, embora em alguns trabalhos mais antigos ainda seja considerado como fazendo parte, estas duas atuais espécies, como sendo subespécies do bufo real. Estão reconhecidas 13 subespécies para o bufo real, que tanto se faz em toda a sua distribuição. Como veem, hispanos, a subespécie hispanos é que está na Península Ibérica, como tinha referido, e havia aí a referência à existência histórica, atualmente já não há registros, de subespécies hispanos também no norte de Marrocos e Argélia, portanto, ali na zona do Atlas. Em termos depois de designações, em Portugal ele é conhecido por bufo real, embora tenha outros nomes, como mocho real, corujão, ujo, martaranho, grão-duque, e depois recomendo, se tiverem curiosidade em saber um pouco mais sobre questões de toponímia e desta espécie, muitas questões de literatura e geografia de Portugal, podem consultar este trabalho que refiro aqui, que é As Aves de Rapina Noturnas na Cultura Popular Portuguesa, um trabalho da CETRI
da Aldeia, do Arthur Vaz Oliveira, da Célia Gomes e do Ricardo Brandão. E só a título de exemplo, mostra aqui algo que eu não conhecia, que é relativamente recente, que é o Mirador do Ujo, no Parque Natural Regional do Vale do Tua. Portanto, realmente estas designações populares do bufo real estão em muitos locais pelo país, quase sempre associados a sítios remotos, vales, onde historicamente terão existido sempre esta espécie e que ficou registado na toponímia. Portanto, na Alemanha é conhecido como o U, que é basicamente uma questão fonética, uma representação fonética de vocalização. Em Espanha, Búho Real, e o nome inglês Eurasian Eagle, neste caso utiliza-se, sobretudo a nível mundial, esta designação prévia de Eurasian. Em francês, Ibu Grand-Duc, embora também tenha outros nomes, e em italiano, Gufo Real. Portanto, em termos de identificação e características, é uma espécie muito fácil de identificar pela sua dimensão, o facto de ser a maior noturna, que em termos de Portugal se destaca em termos de dimensão de todas as outras, embora possa ser por vezes confundida vista de relance com uma ave de rapina diurna, visto a sua silhueta é mais característica, com as suas asas arredondadas, o seu disco facial, visto um bocadinho mais em pormenor, é uma espécie fácil de identificar. Tem aqueles penachos auriculares, que são característicos, os olhos cor de laranja, e tem uma característica interessante que é, com o rato mostrar, que é esta mancha branca que é característica da espécie, que é mostrada quando vocaliza. Portanto, esta imagem anterior é uma imagem que todos conhecerão do Guia de Aves, quase todos, pelo menos, é um dos mais populares guias de aves. Esta imagem é do livro House of the World, que mostra realmente as várias diferenças entre subespécies, embora infelizmente não tenha aqui bulbo hispanos, tem uma série de outras subespécies que mostram um pouco as variações, desde tonalidades mais escuras, como é o caso da subespécie nominal bulbo do centro e norte da Europa, ou espécies mais claras como bulbo sibíricos. A nossa bulbo hispanos é um pouco mais clara e de dimensão ligeiramente menor. E mostra aqui também, portanto, o bulbus escalafra, aqui mais à direita, que é ainda menor e tipicamente com uma plumagem mais clara, e o bulbo bengalensis. Em termos de biometrias, a informação mais genérica que poderão encontrar no Guia de Aves, portanto, é tipicamente o comprimento e a envergadura, e são informações genéricas. Eu tenho um comprimento de 59 a 73 centímetros, uma envergadura de 38 a 170 centímetros. Depois, com um bocadinho mais detalhes de outras referências, pode-se ver que existe claramente um dimorfismo sexual, e o House of the World já mostra isso nas indicações do peso, e consegue ver as diferenças no peso. As informações do Birds of Western Palearctic são relativamente coincidentes, e muito da base, mas mostram já, por exemplo, a envergadura, já sugerem que já indicam que vai entre 138 e 188 centímetros. Portanto, às vezes depende da fonte de informação e da quantidade de dados que foram colocados nestas estimativas. E para a subespécie, portanto, que ocorre em Portugal, o bulbo hispanos, as duas melhores referências são uma que eu mostrei ali na imagem, que é o Guia de Identificação de Rapaces Noturnas, do António Martínez e seus colegas, publicado em 2002, que quem tem interesse poderá fazer até o download do PDF na internet, e que refere que os machos têm um comprimento de 58 a 69, enquanto as fêmeas, são de maior dimensão, têm um comprimento de 62 a 72 centímetros. As diferenças na envergadura, embora haja sobreposição, também é notória a tal diferença de dimorfismo sexual. Os machos com 131 a 159 centímetros, fêmeas 151 a 168 centímetros. E no peso
as diferenças é onde são mais notórias, com os machos com peso entre 1,2 kg e 1,770 kg e as fêmeas daí um pouco daí para cima, com 1,750 a 2,390. Tanto neste livro do Igalau, do Vincenzo Panteriani e da Maria del Mar Delgado, portanto, tem esta informação, é uma amostra ligeiramente diferente, mas veem que a informação é mais ou menos coincidente da questão do dimorfismo sexual e da diferença bastante óbvia dos machos e das fêmeas. Passando então ao ponto da distribuição mundial, portanto eu já vos mostrei antes, já não é novidade esta imagem, portanto o bufo real tem uma distribuição que se estende desde Portugal mais a oeste até ao limite da Sibéria na Rússia mais a este, e tem um limite norte, pelas questões também de própria temperatura, embora seja, como veem, uma espécie bastante tolerante em termos de latitude. A imagem à esquerda é retirada do mais recente Atlas Europeu de Aves Nidificantes e mostra basicamente, embora tenhamos existam falhas de cobertura nos países mais a leste, nem tudo são verdadeiras ausências, há muita falha de informação. Vê-se que existe uma distribuição relativamente contínua, tanto entre Portugal e Espanha, França um bocadinho ausente, Inglaterra não se vê muito bem, mas há ali um ponto no centro da Grã-Bretanha, e depois, portanto, a ocupação também da Alemanha e por aí afora. Portanto, tem uma distribuição completamente abrangente também a nível europeu. Esta informação que existe no IBER, portanto, o total da informação disponível, esta imagem é um pouco para mostrar realmente as discrepâncias entre a quantidade de informação que existe e é produzida na Europa e a informação que é muito mais escassa depois para leste, em toda a região asiática da distribuição, o que esperemos que venha a melhorar nos próximos anos e que nos possa dar maior robustez aqui a esta informação. Indo então à questão da população mundial e de tendências. As estimativas, basicamente, existem duas principais estimativas que eu encontrei. Uma que é a estimativa da população mundial, na verdade que é só esta do BirdLife International, que baseia-se muito na população europeia e mais uma extrapolação dos cálculos para a parte asiática, que refere que existirão entre 180 mil a 300 mil indivíduos adultos. Sendo que a estimativa da população europeia também da BirdLife é 18.500 a 30.300 casais reprodutores, e o referido no tal livro do Igalau, portanto, são números muito próximos, 20.130, 28.952. A tendência na Europa, sugerida pela BirdLife International, é um decréscimo. Esta figura aqui ainda é da BirdLife International de 2004, mas obviamente que existe informação mais recente, que eu mostro aqui, que no fundo sugere que nos países mais a oeste a espécie estará em aumento, ou pelo menos estável com ligeiros aumentos, portanto, que são os tons verdes claros e verdes escuros, enquanto mais a norte, Noruega, Suécia, Finlândia, estará declínio ou eventualmente estável com ligeiros declínios, e ainda assim há muitos países no qual a tendência é desconhecida, portanto, que é uma falha notória nos países mais a sul e a leste. Portanto, esperemos que também seja algo que se possa vir a colmatar no futuro estas lacunas de informação. Nesta figura que é retirada do tal livro de Igalau, é mais para enquadrar, no fundo, a situação de Portugal no contexto mundial. Portanto, neste caso, até na verdade, o contexto europeu. Portanto, em termos de número de casais reprodutores, vocês veem que estamos mais ou menos no meio e que as principais populações encontram-se em Espanha,
França, Finlândia e Alemanha. Já em termos de densidade, damos um salto um bocadinho lá mais para cima e há ali uma inversão. Estamos muito próximos das densidades registadas em Espanha, mas as densidades mais elevadas encontram-se em países como a Croácia, a República Checa, Bósnia-Herzegovina ou a Eslováquia. Passando então à questão da distribuição em Portugal. Portanto, faço aqui um pouco uma sequência. O primeiro trabalho com a distribuição foi o primeiro Atlas, publicado em 1989, com trabalho de campo referente a 78 e 84, portanto, que é o mapa mais à esquerda, e que realmente, para a época, com os recursos que existiam, conseguiu uma amostragem bastante boa, mas que depois no Atlas seguinte, 99 a 2005, se vai a perceber que possivelmente alguns das ausências não seriam expansão, mas seriam possivelmente falhas de cobertura. Portanto, 99 a 2005, além da escala mais pormenorizada, neste caso a quadrícula 10x10, houve um aumento da informação da área de distribuição, resultado do maior esforço, do maior investimento e da informação. Os outros dois mapas, no fundo, resultam de informação menos estruturada, não são amostragens sistemáticas. 2005 a 2014 foi um juntar de informação que foi recolhida no grupo de trabalho de aves noturnas, muito em resultado também das revisões da Diretiva Aves. E depois, 2015 a 2017, portanto, esta informação vem de um relatório que foi feito no grupo de trabalho de aves noturnas para a distribuição. Era já o início dos trabalhos de campo do novo Atlas, mas ainda bastante incompleto. E o que, entretanto, eu juntei foi, portanto, que é a informação que está no mapa mais à direita, portanto, 2015, 2021, que no fundo é todo um conjugar de informação disponível no eBird, muitas delas, algumas são de trabalho do Atlas, mas muitos são observações avulso, não estão relacionadas com o trabalho de campo do Atlas. É o grande salto que é conseguido com o eBird e com o número de observadores e de registros, permite realmente um aumento de informação, obviamente complementado com a informação que eu tenho do meu trabalho de campo e muita informação que me é passada por observadores que, sabendo que trabalho com espécies, vão sempre dizendo alguns dos registros. E mostra a comparação para o que há de 99 a 2005. Há realmente um aumento da cobertura. Do ponto de vista geral, é bastante coincidente. Agora, fica a grande questão se este aumento de cobertura é sobretudo, um resultado de uma expansão ou, na verdade, ainda assim o reflexo, mesmo já tendo havido muito melhor cobertura em 99 a 2005, de um aumento do número de pessoas a fornecerem informação, muito mais pessoas no campo. Portanto, isso tem permitido afinar muito mais a distribuição da espécie, sendo que, apesar de uma espécie de grande dimensão, ainda assim é muito discreta e consegue passar despercebida em muitas situações e, portanto, beneficia muito de cada vez mais pessoas a fazerem observação. Relativamente à tendência populacional em Portugal, portanto, eu mostro aqui 5 retratos de estimativas populacionais. Portanto, no primeiro Atlas havia uma estimativa de 100 a 1000 casais. Eu simplesmente calculei uma média geométrica, está nos 316, portanto eram colocados as estimativas por intervalos, seria de 100 a 1000 casais reprodutores. Depois no Birds in Europe 2004 é fornecida uma estimativa de 200 a 500 casais reprodutores, na verdade a mesma média geométrica, provavelmente eu não sei qual terá sido o caso, mas poderá ser simplesmente um afinar dos intervalos que são fornecidos e, portanto, a estimativa, na verdade, é muito próxima. No livro vermelho dos vertebrados, 2005, a estimativa foi de 250 a 500 casais, enquanto em resultado da diretiva, da revisão da diretiva, do relatório da diretiva Aves em 2012, depois acabámos por trabalhar um artigo porque houve cálculos com base em muita informação fornecida por uma série de pessoas, já havia alguma informação
da plataforma do eBird na altura. Tentou-se juntar o máximo de informação possível e afinou-se a estimativa para 380 a 580 casais reprodutores. E neste último exercício, para 2015-2021, um reafinar desta estimativa provavelmente aponta para ali um intervalo de 360 a 630 casais reprodutores. Ou seja, isto em termos de uma tendência, até poderia sugerir uma tendência positiva ligeira, mas reforço outra vez, nunca chegamos a ter certeza do que é realmente a expansão, realmente um aumento populacional, ou um aumento do conhecimento e da informação fornecida. Provavelmente poderemos até ter as duas coisas a atuar neste caso. Em termos de estimativas, portanto, o que há possível é o programa NOCTO, portanto, que é baseado em amostragens feitas em quadrículas 10x10, realizado desde a época de 2009-2010. O bufo real, não sendo das espécies mais registadas, é uma espécie cujas estimativas acabam por ter intervalos de confiança relativamente abrangentes, embora ainda assim pareça uma tendência ligeiramente positiva, que não chega a ser significativa, pelo qual se assume que a espécie provável que seja estável, embora a tendência será estável a um aumento ligeiro. Portanto, seria a estimativa que se retira desta informação do programa NOCTO. Já a estimativa em Espanha, que nos pode dar um paralelismo, portanto, retirado com exatamente a mesma metodologia, portanto, o programa NOCTO é originalmente desenvolvido em Espanha, já há mais anos, e a estimativa é um aumento moderado do bufo real. Portanto, é provável que nós também estejamos a beneficiar mais ou menos do mesma vaga de expansão da espécie, mais que facilmente, havendo uma tendência positiva em Espanha, há um fluxo de indivíduos mais cedo ou mais tarde para o território português. Em termos de habitat, começo por referir que o bufo real, a nível mundial, obviamente, da sua distribuição mundial, apresenta uma grande variedade de habitats, uma ampla tolerância climática, ocorre desde o nível do mar até altitudes acima dos 2.000 metros, e sendo que ele é condicionado, a sua presença é condicionada sobretudo pela disponibilidade de alimento e de locais adequados para a nidificação. Portanto, é sobretudo isto que vai definir a sua ocorrência. É uma espécie residente e ocupa o território todo o ano. Portanto, na Península Ibérica, ele vai, mais uma vez, ocorrer em habitats muito variados, desde bosques de montanha, mais no norte de Espanha, até zonas semidesérticas, mais no sul de Espanha, em zonas por exemplo, em Múrcia, zonas muito secas. Em Portugal, é mais comum em áreas de matos, montados e mosaicos agrícolas, embora não, de todo não restrito só a estas tipologias, isto é o mais comum. Na verdade, ele é muito mais eclético em termos de habitats. A maioria das vezes está associada a afloramentos rochosos em vales ou comiadas, uma vez que as zonas dos afloramentos são os seus locais preferenciais de nidificação, e a informação que eu tenho retirado no sul de Portugal ocorre desde os 10 metros acima do nível do mar até 570 metros acima do nível do mar. Portanto, é bastante tolerante, tendo em consideração o intervalo de altitudes que existe no sul de Portugal. Portanto, agora vou passar aqui por alguns exemplos. Tentei muitos deles que fossem pontos de vista mesmo dos próprios locais de nidificação, portanto, a vista que o bufo real terá para o seu habitat imediatamente perto do ninho. Neste caso, um exemplo de matos e um mosaico agrícola. Aqui um vale de ripícola, então, ao de um rio, tipicamente mediterrâneo, que seca no verão, com montado e matos. Aqui também uma estrutura semelhante, um vale ripícola, neste caso com montado e menos mato, que é outra perspectiva, que é uma comiada rochosa, e que neste caso tem uma variação de mosaico, com uma parte com eucaliptal, uma parte com pinhal, e depois, um bocadinho mais longe, uma parte com montado. Aqui é a mesma tipologia, portanto um afloramento rochoso de montanha, que tem uma parte mais fechada de montado, quase bosque, uma parte com os eucaliptos, e depois um bocadinho mais extenso, um verdadeiro mosaico agrícola, com alguns olivais,
outras culturas, partes de pastagens, portanto, é mais um exemplo. Esta é uma tipologia mais seca, mais no sul de Portugal, mais no Algarve, que são estes matos rasteirinhos associados tanto a vales ripícolas, uma vez mais, tipicamente os afloramentos rochosos como os locais de nidificação, e neste caso com matos e plantações de pinheiro, que também são relativamente típicas em algumas zonas do Algarve, as serras algarvias. Outra tipologia muito típica da habitat, neste caso, são as pedreiras, mais pela questão da nidificação, e depois o ambiente à volta, neste caso, é um montado de sobro, mas havendo a disponibilidade da pedreira e um habitat com alimento à volta, a mesma estrutura pode ser com outros usos. Pode ser o uso dominantemente agrícola ou até florestas mais de produção. E, neste caso, matos mais desenvolvidos, com afloramento rochoso, são aqueles matos mais densos que a pessoa quase se arrepende de ter de ir lá para ver o ninho e depois ter de voltar para trás pelo mesmo caminho. E aqui são só duas imagens também mais de perspectivas semelhantes, são montados em zonas com matos e também uma parte variada com alguns restos de culturas de plantações de eucaliptos montados, quase sempre associados a vales ripícolas, maior ou menor dimensão, e não têm de ser escarpas muito grandes. Em termos das características do local de nidificação, o bufo real tipicamente não constrói um ninho, pode escavar um pequeno buraco no solo, geralmente limpam, antes de cada época de reprodução, limpam o ninho, se já o tiverem utilizado anteriormente, fazem um pequeno buraco, no fundo, que é garantia que os ovos não vão sair dali. O mais habitual é nidificar em floramentos rochosos, mas também utiliza ninhos de outras espécies em árvores ou em escarpas, nidifica no solo, sobretudo em sítios com alguma inclinação ou, por vezes, até em edifícios. Numa análise que eu fiz de 58 locais de nidificação no sul de Portugal, para dar-vos um pouco a ideia da frequência de ocorrência, 83 encontravam-se em afloramentos rochosos naturais, escarpas fluviais nos rios ou em comeadas rochosas, 5% em ninhos de outras espécies, os primeiros é diretamente na rocha, 5% em ninhos de outras espécies em afloramentos rochosos, mais habitual cegonha preta e águia de Bonello, 2% em ninhos de outras espécies, mas em árvore, mais frequente também o cegonhas, tipicamente ninhos de cegonhas em eucaliptos, 2% em edifícios, 3% no solo, portanto, uma parte que não tem afloramento rochoso, mas fica no solo, mas numa encosta, e 5% em pedreiras. Portanto, isto é uma amostra que provavelmente, se eu voltar a rever neste momento, que já foi feito há alguns anos, muda alguns destes números, nomeadamente eu tenho a sensação que o número em pedreiras poderá aumentar, porque tem vindo a ser uma descoberta frequente. Em termos de tipologia do ninho naquela escarpa, 20% são reentrâncias, portanto, tipo esta imagem, é uma reentrância na rocha, que é utilizado como local de nidificação. 59%, portanto, o mais frequente, são em plataformas, portanto, há uma saída da própria rocha e há uma cobertura por um arbusto, que permite manter um ensombramento e esconder os indivíduos, portanto, o local do ninho. 9% em plataformas, mas sem vegetação, os indivíduos estão mais expostos, e 13% são em cavidades que estão cobertas com uma rocha por cima. Em termos de posição no ninho da escarpa, cerca de 27% encontram-se no terço superior, dividindo a escarpa desde o seu máximo até à base, 27%, cerca de um terço, fica no terço superior, 2/3 ficam no terço médio, portanto há uma preferência aparente pela parte central da escarpa, e apenas 6% ficam no terço inferior, seja por acessibilidade
seja por proximidade do rio, portanto, parece haver uma menor preferência por a parte inferior das escadas. Em termos de orientação dos ninhos, também parece haver uma preferência, com as orientações dominantes sendo mais as que vão desde sudoeste a sudeste, embora também haja ali algumas na orientação noroeste, o que sugere que seja uma questão possa ser uma questão de termorregulação, uma vez que o período de incubação e permanência dos juvenis no ninho é uma época dominantemente de inverno, e isto pode permitir esta exposição mais a sul, uma maior amenidade climática, o que pode facilitar portanto, o processo todo de permanência no ninho. E mostra aqui, a título de exemplo, o ninho que mais me surpreendeu até hoje, que é, neste caso, num monte que estava ocupado. Eu vou fazendo o close-up, aí vocês já vão perceber o ninho. Portanto, esta é a casa, com carros e pessoas a circularem, e volto aqui atrás só para enquadrar outra vez, está ali umas escadas, há ali um pequeno alpendre que tapa aquelas duas portas, e já se começa a distinguir ali a mancha, e quando eu faço aqui o zoom, está uma fêmea com um juvenil, e foi realmente assim, o mais surpreendente em termos de local de nidificação de búfalo real. Passando então ao ponto da reprodução. A cronologia da reprodução do búfalo real é mais ou menos esta, portanto, em setembro, novembro, inicia-se a reprodução, a tal preparação do ninho, com alguma limpeza do ninho se tivesse sido utilizado anteriormente, a corte de macho e fêmea e o acasalamento. É a altura em que a espécie é muito ativa vocalmente, já irei falar um pouquinho mais à frente sobre isso. De dezembro a março dá-se a postura dos ovos, portanto é bastante variável. Embora esteja referido a 6 ovos, toda a variação de postura geralmente é 1 a 4, mais frequente, e depois dá-se a incubação, que é tipicamente 32 a 36 dias. Entre março e agosto, portanto, dependendo um pouco de quando é que se iniciou a postura, dá-se o período de dependência dos juvenis, que é um período relativamente longo, pode durar facilmente 5 meses. Em termos de data de postura, este gráfico é tirado do livro Iglau, e mostra que há realmente uma variação bastante considerável do início da data de postura, sendo que Portugal é dos países, a par de Espanha, são várias regiões de Espanha mais à direita, que têm datas de postura mais precoces, algo que se prende, obviamente, com questões de clima. Portanto, o nosso inverno é ameno comparado com um inverno na Bielorrússia, ou na Finlândia, ou na Suécia, ou por aí afora. Portanto, os búfalos reais têm vantagem em iniciar as posturas mais cedo. Portanto, dos dados que eu tenho recolhido em Portugal, a média da postura realiza-se a 4 de fevereiro e o intervalo é, para a primeira postura, 31 de dezembro a 19 de março, sendo que pode haver posturas de reposição, quando há perda da primeira postura, posteriores a estas datas. Em termos de reprodução, também da postura, a média são, em Portugal, 2,3 ovos, com um intervalo de 1 a 4 ovos. Portanto, Portugal, como podem ver ali no gráfico de cima, que é um número médio de juvenis, portanto, encontra-se uns valores perfeitamente normais, uns mais altos, outros mais baixos, e mesmo no valor em baixo, no gráfico em baixo, médio número de casais de juvenis por casal que teve sucesso, também são valores perfeitamente normais, aí não há nenhum padrão óbvio. O sucesso reprodutor, com base também na informação para Portugal, é 1,8 juvenis por casal reprodutor que faz uma postura, sendo que a produtividade é 1,3 juvenis por casal territorial. Portanto, entenda-se um casal que está a defender o território, que ocupa um território, independentemente de ter feito ou não postura.
Um dos números que acabou me preocupar quando eu analisei estes dados é que, ainda assim, existe 40% das ocasiões que o casal está lá e não há reprodução ou há perda total da postura e juvenis. Portanto, que o sucesso reprodutor, que a produção de juvenis é zero, embora haja um casal a ocupar o território. Estas figuras são tiradas de um artigo, que, se tiverem curiosidade, vale a pena para poder acompanhar o desenvolvimento. Não vou entrar em detalhes, é só conta um pouco a história do desenvolvimento das plumagens dos juvenis do bufo real, desde os primeiros dias até, neste caso, os 60 dias. A partir daí os indivíduos tornam-se um bocadinho mais difícil fazer a separação, já continua a haver a progressão, e eles ainda vão ficar com os adultos tipicamente até 120, 150 dias, às vezes mais. Portanto, há uma grande um período muito longo de dependência dos juvenis, neste caso no seu território, só depois é que eles abandonam o território. Mas podem ver a evolução desde os primeiros dias, com aquela primeira plumagem, a partir dos 15 dias uma segunda plumagem já mais riscada, e a partir sobretudo dos 30 dias começam a ser visíveis já as penas de voo, primárias e secundárias, e tipicamente ali nos 45, 50 dias começam a aparecer várias penas corporais, sobretudo no dorso, e portanto, começam a ter mais cobertura e eles começam a ter um aspecto menos daquela plumagem mais plumão, mais leve e mais semelhante ao dos adultos. Ainda a questão da ecologia espacial. Portanto, esta figura que foi feita de seguimento de um território no Parque Nacional de Doñana, mostra que ao longo do período reprodutor há uma variação da própria área vital, há locais que são utilizados mais numa altura, mais noutra, e isso tudo na própria dimensão. E mostrar ali também um pouco, aquele gráfico em baixo, são as horas da noite em que os indivíduos fazem mais movimentos, sendo que no período de incubação, neste caso é um macho adulto, ele mantém algum movimento, no período mas relativamente reduzido, e no período das crias dependentes no ninho, começa a realizar grandes movimentos, sobretudo ao anoitecer e ao amanhecer, e o mesmo um padrão também semelhante quando as crias são voadoras, e no período de pré-incubação há um padrão mais aleatório de movimentos durante a noite. Portanto, o bufo real é uma espécie residente e territorial, ocupa o território durante todo o ano, e isto ao longo de toda a sua distribuição, não é uma característica só no sul. Portanto, a dimensão dos territórios é extremamente variável, mas isto é mesmo extremamente, desde 0,1 km², que é nada, quase nada, quer dizer que pouco mais se mexe que as proximidades do ninho, até 75 km², que são valores registrados na Áustria, que significa que um adulto vai percorrer facilmente 8 km desde o local do ninho e vai por aí à volta. Portanto, tem áreas muito variáveis dos seus territórios. E isto, obviamente, prende-se com uma série de características dos seus territórios, da localização do ninho, da localização das melhores áreas para caçar, da abundância das presas. Tipicamente, na Península Ibérica, as dimensões de territórios variam de tal 0,1, que na verdade é na Península Ibérica, onde se registram os valores mais pequenos, a tipicamente 8 km², embora haja alguns territórios de maior dimensão. Isto é um pouco mais típico. Portanto, a área vital varia com o estatuto reprodutor, portanto, os indivíduos não reprodutores, que não se estão a reproduzir, embora já estejam a ocupar um território, têm áreas vitais maiores, vão patrulhar áreas mais abrangentes. Também, tipicamente, têm territórios com menor qualidade, portanto, menor abundância de presas, portanto, podem precisar mesmo de áreas vitais maiores para conseguir o seu alimento. E os reprodutores, tipicamente, têm áreas vitais menores, geralmente territórios melhores, estão dependentes do seu local de nidificação, durante o período reprodutor, do fornecimento de alimento aos seus juvenis, portanto, vão ter áreas vitais menores. A área vital varia também entre sexos, com os machos que têm áreas vitais maiores e as fêmeas, áreas vitais menores,
que é muito acentuado no período de incubação, como é evidente, uma vez que o trabalho recai sobre as fêmeas. Os machos acabam por fazer todo o trabalho de alimentação da fêmea e depois dos juvenis, quando a fêmea ainda permanece no ninho com os juvenis, e varia também muito ao longo do ano, muito relacionado com a própria fenologia, portanto, do processo reprodutor, todos os passos do processo reprodutor, mas também com as próprias variações de disponibilidade de presas ao longo do ano. Portanto, isto são uma imagem portanto, da esquerda de áreas vitais nestes períodos, período de incubação, o período em que as crias estão nos ninhos, período em que as crias são voadoras, no período pré-incubação, podem ver que, portanto, incubação é quando as áreas vitais são mais pequenas, e depois, com os juvenis voadores, é quando as áreas vitais são tipicamente maiores. Os pontos a preto são do macho e os vermelhos são de fêmeas. E isto é informação retirada no Parque de Doñana. Portanto, as outras figuras basicamente conjugam um pouco a mesma informação. Neste caso é a distância percorrida entre movimentos consecutivos e neste caso no período dos juvenis, eles por vezes dão passos sucessivos maiores. Às vezes isto pode estar relacionado em que fazem menos movimentos, mas cada vez que fazem um movimento mais longo. Portanto, aqui já não é a questão da área vital, mas sim a relação entre o número de movimentos e a distância entre cada movimento, que isso também é ajustado à disponibilidade de alimento e à necessidade, por vezes, de estar próximo do local de nidificação. Em termos dos padrões ao longo da noite, isto é informação também retirada do seguimento de bufos reais no Parque Natural de Doñana, vê-se que há picos de movimento, sobretudo no início da noite, nas primeiras horas, mais estável, e depois um segundo pico, tendencialmente mais ao final do dia. Portanto, isto são as distâncias que são percorridas. O que muitas vezes é reflexo de uma deslocação que é feita desde o poiso em que o bufo real esteve durante o dia até ao seu local preferencial de caça e ao amanhecer o regresso do local de caça preferencial ao seu poiso. Muitas vezes pode ser perto do ninho ou por vezes nem sempre tão perto do ninho. Em termos de comportamento vocal, isto é uma conjugação da informação portanto, espacial, portanto, dos territórios, com a parte vocal, para explicar que os bufos reais tipicamente vão vocalizar nos limites das suas áreas nucleares, portanto, das áreas mais relevantes do seu território, não todo o seu território, mas as áreas mais relevantes do seu território, tipicamente mais perto do ninho, é onde eles vão tipicamente ter os seus locais, os seus poisos de canto, que vão usar com mais frequência. Portanto, existe esta demarcação dos locais mais fundamentais para a sua biologia, para a sua sobrevivência no território, e menos marcação nos locais que são utilizados mais pontualmente ou para caçar, não há tanta necessidade de ter uma marcação do território. Isto acontece sobretudo quando a densidade é mais alta e tem de se negociar com os vizinhos o que é realmente importante defender e o que é que poderá não ser tão importante defender. Em termos de vocalizações, eu não tenho aqui gravações, recomendo vivamente, se puderem ter acesso a este livro Undiscovered Owls do Magnus Rowe. Tem muita informação muito interessante sobre não só o bufo real, mas muitas aves rapinas noturnas. Portanto, e a descrição que vou fazer um pouco com voz, mas, portanto, não são vocalizações muito complexas, tipicamente, que têm os bufos reais. O canto típico do macho é um canto grave, que é levemente dissilável, que ele acentua sobretudo a primeira parte, e por vezes a segunda é tão subtil que ao longe nem sequer é fácil detectar. Portanto, aqui é um
A segunda parte muitas vezes é mais subtil, embora de perto seja mais óbvio. O canto da fêmea é mais agudo, portanto distingue-se do canto do macho por ser mais agudo e mais claramente dissilábico. Ou seja, a segunda parte, o é mais perceptível a segunda parte da vocalização. E, portanto, estes são os principais referências para a separação dos machos e das fêmeas. Embora eles próprios tenham variações nas suas frequências, e alguns machos são mais perto das vocalizações das fêmeas, ficam ali numa fronteira mais tenue. Depois os machos também têm um canto ululante, tipicamente mais de excitação, em que fazem e muitas vezes está associado à parte de acasalamento. As fêmeas, por vezes, respondem aos machos, ou por vezes não, com alguma frequência, respondem ao canto do macho, não com o dueto, fazendo também o mas com um som arranhado, que é um isto é difícil, não consigo expressar porque é mesmo um som muito particular, é um assim, provavelmente não vão perceber, mas se depois tiverem familiarizados ou tiverem acesso a outras vocalizações, vão perceber. Portanto, tipicamente esta vocalização é a resposta das fêmeas aos machos. Depois há um alarme, que é relativamente parecido com a garça real, que é uma espécie que também vocaliza à noite, que é um assim, bastante alto. E depois há um chamamento excitado, que é feito quer pelo macho, quer pela fêmea, conhecido como uma risada diabólica, que são uma sequência, 2, 3 até mais, que faz kia, 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 kia. Vão fazendo estas vocalizações. Depois, dentro deste repertório, há os juvenis que, a partir da fase já sobretudo em que eles já saíram do ninho, começam a ser muito ativos vocalmente para chamar os adultos, sobretudo para indicar onde é que eles estão, porque eles começam a mover-se no território e a indicar a sua localização aos adultos. Então, tipicamente fazem um tch, tch, que é um chamamento para atrair os adultos a pedir comida. Rui, desculpa, é só para lembrar que estamos nos 45 minutos. Ok, obrigado, Gonçalo. Penso que acho que estou mais ou menos no tempo. Tudo já bem. não falta assim tanto, embora ainda tenha a parte da dentro. Bom, obrigado. Em termos de comportamento vocal, existe uma variação. O período pré-reprodutor, antes das posturas, é tipicamente o período em que mais vocalizam. São toda a defesa do território, o estabelecimento de laços entre o casal. No período de incubação, a fêmea tem uma redução muito significativa da vocalização, o macho mantém alguma vocalização, mas o macho vai descendo, portanto, a frequência de vocalização, embora a fêmea aumente um bocadinho depois, o macho vai descendo durante o período em que tem os juvenis no ninho e também os juvenis já à volta do ninho, quando eles já são voadores. O comportamento vocal também tem variação ao longo da noite, sendo que tipicamente o comportamento vocal é mais ativo ao princípio da noite e depois um segundo pico ao amanhecer. O bufo real chega a vocalizar, é frequente vocalizar antes sequer do pôr do sol. Geralmente, pronto, nem sempre, mas as primeiras vocalizações são muito perto do local de nidificação, ou do local do poiso diurno, sempre por vezes até mesmo ainda dentro no poiso fazem uma pequena vocalização mais baixa, fazem o mas assim mais baixo quando ainda estão no poiso. E depois geralmente procuram um primeiro local mais exposto, visível, e onde fazem então as primeiras vocalizações do dia, tipicamente ao pôr do sol. Portanto, no gráfico da direita foi um trabalho que fizemos mais detalhado sobre o período ao pôr do sol, neste caso também com a sobreposição com a coruja do mato, que é a curva a cinzento, portanto, o bufo real a curva a preto, e tipicamente os bufos reais começam ali 20, 10 minutos os primeiros, mas o pico está-se ali entre os 10 e os 20 minutos, e os 20, 30 minutos após o pôr do sol é o mais frequente
o momento das primeiras vocalizações dos bufos-reais. É como eles realmente são mais ativos, fazem a sua primeira marcação, comunicação com com os parceiros e com os vizinhos. Isto é um trabalho que relaciona a relação do bufo-real, da parte da comunicação visual associada à comunicação auditiva, porque o bufo-real tem aquela mancha que é muito visível quando vocaliza à noite, quando ele canta expõe muito a sua mancha branca, e fizemos um trabalho que vimos o efeito da lua e realmente foi bastante evidente que os bufos-reais aproveitavam muito a lua para vocalizar mais nessas noites, e que muito possivelmente tem a ver com uma maior exposição visual que permite a luz da lua, permitindo maximizar a comunicação visual aliada à comunicação auditiva, sendo que provavelmente a comunicação visual vai também indicar algumas características da qualidade dos indivíduos. Passando então à parte da ecologia trófica, que é onde nos traz tal aspecto do superpredador, eu pus esta regurgitação do bufo-real como uma assim mais curiosa, que eu já encontrei, sendo que há muitas muito curiosas. Esta é uma regurgitação que foi criada em volta de uma pata de perna longa, portanto, Himantopus, e portanto, a pata foi toda engolida e ele acabou por depois regurgitar a pata, ainda está ali também uma pena, com a massa de penas, pelos e ossos feita também à volta da pata, mas com uma forma tremendamente peculiar. Portanto, em termos de ecologia trófica, o bufo-real é tipicamente um caçador de emboscada, que designa-se em inglês como sit and wait predator, portanto ele senta-se e espera, portanto utiliza vários poisos, vai mudando o poiso, faz uma gestão do tempo que permanece no poiso com a experiência que tem de sucesso de caçada nesse poiso, portanto, e da frequência de presas, relacionado com a frequência de presas. É um predador generalista e oportunista, alimenta sobretudo de presas abundantes e de fácil captura, e tem um espectro variadíssimo ao longo da sua distribuição. Pode alimentar-se de invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Se eu não estou em erro, a lista supera as mais de 150 espécies diferentes que encontramos numa revisão feita com a dieta a nível de toda a distribuição da espécie. Portanto, é tudo um pouco dentro destes grupos, desde os escaravelhos, que a pessoa questiona-se como é que eles os apanham, as patas tão grandes, a mamíferos, cuja maior dimensão serão lebres adultas, já de uns 4 quilos, será o mais típico que é capturado. Sendo que o mais normal são presas entre os 200 grama e os 150 grama, que é o que está no seu ótimo de necessidade calórica diária. Localmente, depois, a dieta é composta maioritariamente por um pequeno número de presas mais abundantes, embora geograficamente varie muito, não é assim tão variada localmente. A espécie tende a especializar-se naquilo que é mais abundante ali nas suas proximidades. De um modo geral, as presas mais comuns, isto a nível da distribuição, da distribuição toda da espécie, são os lagomorfos, tipicamente o coelho bravo e as várias espécies de lebre, os roedores, vários, portanto as ratazanas, os ratos cegos, os ratos d'água, os ouriços, não são presas frequentes. Dentro das aves, são tipicamente os califormes, os pardizes, os fazões, já espécies com uma dimensão, e os pombos. Mas depois, o leque depois é muito mais variado por aí afora. Isto é o resultado do trabalho de mestrado de uma aluna que fez mestrado em Biologia da Conservação, com a minha orientação, a Luísa Crisóstomo, e no qual foi feita a tal análise de todos os trabalhos de dieta que conseguimos encontrar, da sua distribuição, e no fundo é um pouco para ilustrar, portanto, no canto superior esquerdo, a variação que existe do roedores, os valores mais altos serão os vermelhos e laranjas, no canto superior direito, os lagomorfos, coelhos e lebres, que se vê ali aquela dominância na Península Ibérica,
aves no canto inferior esquerdo, ali na zona, valores mais altos na zona da Holanda, Alemanha, e depois anfíbios, também valores mais altos, também só na zona da Europa Central, sobretudo no norte de Itália, Áustria, tem os valores. Portanto, e existe sempre uma grande variação. Já a informação para o sul de Portugal é baseada em 10.557 presas, esta informação que vos trago aqui, são 66 territórios, a dieta foi recolhida entre 97 e 2020, e portanto, mostra aqui primeiro ao nível dos grandes grupos, portanto, os mamíferos geralmente representam na dieta entre 50% a quase 90%, sendo que, obviamente, o principal é representado pelos lagomorfos, coelhos e a lebre ibérica. Como podem ver, os coelhos variam entre 10% e quase 80% da dieta, as lebres entre pouco mais de 3%, 4%, até 40%, muitas vezes parece resultar como uma presa alternativa, e mais pontual os insetívoros, sobretudo ouriços, mas também toupeiras, carnívoros mais pontualmente, roedores, falamos sobretudo de ratazanas e ratos de água, são as espécies mais típicas, das maior dimensão. Já em termos de aves, entram entre os 10% e os 45%, sendo que os grupos mais frequentes os passeriformes, um grupo bastante abrangente, e dentro destes são sobretudo os corvídeos, em que são presas também relativamente frequentes, as pegas rabudas, as pegas azuis, os gaios, mas também, por vezes, os melros e os torninhos, são tipicamente as espécies de passeriformes mais predadas, e depois são os galiformes, aqui destaca-se a perdiz, e também nos gruiformes, as galinhas d'água, gostam bastante das galinhas d'água, e nos columbiformes, tipicamente os pombos domésticos, rolas e o pombo turcaz. As figuras à direita são do Parque Nacional de Doñana e mostra que realmente, dentre as presas mais abundantes, destaca-se o coelho, depois a lebre e depois, pontualmente, em termos numéricos, neste caso, os escaravelhos, que embora representem muito do ponto de vista numérico, como está ali, no gráfico em baixo, que é a questão da biomassa, os escaravelhos não têm quase representatividade, porque são tão pequenos que, enquanto um só coelho pode ser 1 quilo, para ter a mesma biomassa em termos de escaravelhos, teria de comer um número muito maior. E vê-se então que em termos de biomassa claramente dominam os lagomorfos, neste caso coelhos e lebres, todos agregados, e depois os outros grupos são mais pontuais, têm as contribuições mais pontuais. Esta é a seriação penso que são 24 espécies seriadas pela mais frequente em termos médios de consumo no sul de Portugal, e o topo está no coelho bravo, que em termos médios dos 60 territórios, 66, representa cerca de 30%, a lebre ibérica 19%, a perdiz está ali nos 7%, depois vem o ouriço de cacheiro, e já são valores mais próximos, mas vou um bocadinho pelo rol do espectro das espécies mais comuns. O rato d'água, as ratazanas, as duas, porque elas muitas vezes não é possível distinguir entre as duas na dieta, os pombos domésticos, as galinhas d'água, a ratazana preta, neste caso estão separados, a pega azul, os passeriformes não identificados, é um grupo que acaba por ser representativo, mas é porque muitas vezes não é possível identificar as espécies, o estourinho preto, os moços galegos, a pega rabuda, o rato do campo, o gaio, pombo turcaz, o gorrião pequeno, ratazana castanha, o ratinho doméstico ou o ratinho ruivo, a cruz das torres, a cruz do mato e o sapo linha negra. Portanto, só aqui já se vê um espectro considerável da dieta. E depois há outra curiosidade que acabei por reparar no curso destes anos todos, que era muitas vezes encontrava ossos com deformações. E neste caso são 2 húmeros de coelho. O de cima é o húmero na sua condição normal e o de baixo é um húmero altamente deformado, como se pode ver, que resulta de uma lesão, portanto um quebrar e uma cicatrização, sendo que em alguns dos casos até está associado
um impacto de um chumbo de caça que muitas vezes fica depositado no próprio osso. Portanto, há depois uma recuperação, uma cicatrização, mas estes indivíduos ficam sempre com esta debilitação. Tem de imaginar que no húmero ficará muito mais curto, porque ele deveria ter a dimensão do outro, portanto, que cria uma limitação na capacidade de deslocação deste coelho. E os bufos reais acabam por consumir, portanto, dentro das presas todas, 1% das presas que são consumidas, aquele número que mostrei anteriormente, têm deformações ósseas, que abrangem vários grupos: coelhos, lebres, perdizes, pombos, e por aí afora. Portanto, não é exclusivo só de algumas espécies, é muito transversal. Há melros, uma série de espécies com deformações ósseas. O que mostra que pelo menos este 1% são presas que em grande medida são capturadas porque têm uma debilidade e as torna mais vulneráveis. E isto são as vulnerabilidades que são visíveis pela identificação, pelas características dos ossos, ou seja, não quer dizer que não haja uma série de outras debilidades, doenças, mixomatose, doença hemorrágica viral, uma série de outras doenças, debilidades que não se refletem nos ossos e que poderão também ser alvo preferencial dos bufos reais, que é uma espécie que também é conhecido fazer uma presa, uma captura das espécies com mais debilidades. E no decurso de todo este estudo de dieta, surgiu uma atenção pelo fenómeno de superpredação, que foi um termo que acabámos por trabalhar. Havia esta ideia dos superpredadores, mas que não nos encaixava logo no bufo real, mas depois apercebemos pela frequência das espécies que captura, de aves de rapina diurnas, mamíferos carnívoros, mesmo corvídeos, que são já espécies com uma boa dimensão, que o bufo real tem uns níveis de superpredação razoavelmente elevados. Portanto, isto é dentro daquela amostra de dieta de Portugal, o que é que ele apanha de carnívoros. A frequência não é muito alta, ainda assim também temos de sempre ter em consideração que nunca são espécies muito comuns no território, portanto não é suposto terem frequências muito altas na dieta, estamos a falar de sempre de menos de 1%, neste caso os mamíferos carnívoros, mas que inclui gados domésticos, raposas, juvenis, neste caso todos, canídeos juvenis, neste caso serão sobretudo raposas, mas nem sempre é possível identificar, ter a certeza absoluta, porque os ossos, quando são juvenis, acabam por ser mais digeridos e perdem muita capacidade de ser identificado à espécie, genetas, doninhas e um bolo de carnívoros não identificados, pela tal questão de digestão de ossos, sobretudo juvenis, ficam mais disformes e é menos possível identificar. Um número também razoável de aves de rapina diurnas, neste caso inclui peneira cinzento, ave real, tartarinhão caçador, águia da asa redonda, águia calçada, peneira comum. Um número já bastante superior, que atinge 2,5% da dieta de aves de rapina noturnas, sendo moços galegos mais frequentes, depois a coruja do mato e a coruja das torres, mas inclui também moço de orelhas, bufo pequeno e, neste caso, até questões de consumo de próprios juvenis de bufo real, que muitas vezes pode ser por cainismo, portanto um juvenil acaba por matar e consumir outro, ou um juvenil que acaba por morrer e depois é dado pelos adultos aos seus irmãos. E um número também elevado, até bastante elevado, de corvídeos, já dos 4%, que inclui pegas rabudos, pegas azuis, gais, galinhas pretas, garalhas nuca cinzenta, corvos, e depois ali os pegas azuis gais, porque por vezes é difícil com alguns ossos fazer a confirmação entre as duas espécies. Isto é um trabalho que faz a relação entre precisamente os níveis de superpredação, que é aquilo que está a vermelho, é o consumo de mesopredadores, neste caso até não inclui os corvídeos, inclui apenas mamíferos carnívoros, aves de rapina diurnas e aves de rapina noturnas, e a possível relação com o consumo na dieta de outras das presas base, tipicamente os coelhos, as lebres, ratazanas, perdizes e pombos. E que sugere aqui a relação que quanto menor a frequência destas presas mais típicas, maior a incorporação de mesopredadores, portanto maior é este fenómeno de superpredação. Isto foi um trabalho que, na verdade, fez a comparação também, fez uma revisão a nível europeu, mas fez a comparação entre o bufo real, a águia de Bonelli, a águia real e o açor, 4 espécies com grande potencial de superpredação, e o bufo real realmente
destaca-se por ser a espécie que consome, como vê ali portanto, a espécie no topo, que consome mais aves de rapina noturnas, portanto, que é a parte da barra a amarelo, e é a segunda espécie com maior frequência de superpredação na sua dieta a nível europeu. O topo está na águia real, que sobretudo preda mamíferos carnívoros. Com menor incidência, portanto, a águia de Bonelli e o açor, sendo que o açor é ali a que mostra uma preferência mais elevada por outras aves de rapina diurnas. E em termos de questão espacial, parece haver uma maior ocorrência deste fenómeno de superpredação no centro da Europa, áreas onde provavelmente há menos disponibilidade de presas tão rentáveis como são os coelhos e as lebres, em que os búfalos reais acabam por diversificar um pouco mais a sua dieta, procurar presas alternativas e acabam por incorporar mais destes mesopredadores, estes outros predadores na sua dieta. Passa então ao ponto de interações com outros predadores. Portanto, os búfalos reais são conhecidos por serem utilizados para abater a tiro, eram utilizados para abater a tiro outras aves de rapina diurnas, porque basicamente não há nenhuma ave de rapina diurna que seja muito indiferente à presença de um búfalo real durante o dia, portanto acabam por atacar muitos búfalos reais. Estas duas fotografias resultam num trabalho que fizemos em Doñana, utilizando dois exemplares preparados, neste caso um búfalo real e uma coruja do mato, para testar a diferença da reação à colocação destes dois exemplares junto aos ninhos, neste caso do milhafre preto, a águia calçada e a águia da asa redonda. E realmente é impressionante a diferença de reação que se consegue ver aqui, em que ainda havia o milhafre real, em que realmente as reações ao búfalo real são muito mais agressivas, portanto são aquela parte a vermelho, a preto, portanto têm reações muito mais agressivas, sobretudo os milhafres pretos, acabam por atacar o búfalo real rapidamente assim que o detectam. Aliás, a figura à direita é tirada depois de ter sido atingido por neste caso já não me recordo, provavelmente por um milhafre preto, e que eles atacam mesmo à cabeça, sendo que muitas vezes acabam por retirar com as garras algumas das penas na cabeça e conseguirmos danificar o nosso exemplar. Portanto, existe uma agressividade muito forte para com os búfalos reais que não se vê no caso da coruja do mato, quase sempre ignorada por estas 4 rapinas, embora, diga-se de passagem, não ignorada por outras espécies, como por exemplo as pegas azuis, ou espécies mais pequenas, os melos, acabam por chatear bastante ali a coruja do mato. Mas, portanto, estas 4 espécies de aves de rapina diurnas tinham uma reação muito agressiva a este exemplar. Portanto, faz com que portanto, um búfalo real, quando exposto durante o dia, acaba por ser alvo de muita perseguição por todas as outras espécies que o vejam. Faço só aqui mais um reparo, depois nós acabamos por, na altura, esta ideia acabou por vir muito no sentido daí o título do artigo, em que o búfalo real, muito provavelmente, além de ter uma vantagem quando mata estas espécies e as consome do tal input energético, portanto é mais uma presa, o búfalo real, além de ter alimento, ao matar um milhafre preto, também se está a livrar de uma espécie que o irá importunar ou atacar, ou mesmo no caso dos seus juvenis, poderá mesmo conseguir matar um dos seus juvenis. Portanto, existe uma dupla função deste fenómeno de superpredação, porque ao mesmo tempo que fornece alimento, também liberta o búfalo real de um potencial competidor, predador, e, portanto, acaba por ter esta vantagem extra. E para acabar com a parte que realmente é o fim de vida, neste caso dos búfalos reais, as causas de mortalidade, vou enumerar as que são as causas mais frequentes. Não tenho dados muito concretos para Portugal, são dados das causas típicas também de entrada em centros de recuperação, são referidos também como as principais causas em Espanha,
mas sendo que há muitas causas que não são descobertas, porque há umas como os atropelamentos ou as eletrocuções que têm muito mais visibilidade, portanto há sempre um enviesamento. Neste caso, uma das mais frequentes é a eletrocução, mas também colisão com linhas elétricas, portanto os bufos são frequentemente vítimas de eletrocução, são espécies de grande dimensão que acabam por pôr em contacto a passagem de corrente e são eletrocutados. O atropelamento também não sendo a espécie mais comum que é encontrada nas estradas, porque isso tipicamente são os molos galegos, as curvas de mato e as curvas das torres, é também uma causa relativamente frequente de mortalidade e também de entrada em centros de recuperação, mas também é, diga-se de passagem, uma causa com muita visibilidade, não é? Porque eles ficam ali na estrada, uma espécie grande, chama a atenção. Neste caso, nesta fotografia, até é de um bufo real que foi encontrado atropelado junto de uma águia de asa redonda. Eu não sei qual é a história, tenho muita curiosidade, não sei qual morreu primeiro, se morreram os dois ao mesmo tempo, se o bufo real estaria a comer uma águia de asa redonda atropelada, se estava a comer a águia de asa redonda, mas depois é que foi atropelada. Só posso especular, mas estavam os dois juntos. Neste caso é um indivíduo que foi apanhado, preso num arame farpado, portanto, eles muitas vezes não conseguem ver os arames farpados, ficam sobretudo com as asas presas e acabam por se não forem apanhados a tempo e retirados, acabam por morrer no arame farpado. E perseguição humana, que inclui neste caso abate a tiro, envenenamento e pilhagem de ninhos, que provavelmente é um fenómeno que tem vindo a diminuir e provavelmente isso também estará associado à evolução positiva da população. Portanto, é um fenómeno que era muito frequente há muitos anos atrás, há umas décadas atrás, são consideradas umas espécies daninhas, e que neste momento provavelmente reduziu, mas que ainda assim acontece, é uma causa de entrada também em centros de recuperação. Neste caso, estas fotografias são de um número de um bufo real, que eu encontrei já totalmente composto, estava o húmero e, sei lá, que outros ossos já teriam poucos lá, e que depois reparei que na base desta parte distal do húmero estava lá cravado um chumbo e que, portanto, estava ali fraturado e, portanto, é possível que tenha sido, na verdade, um bufo que foi abatido a tiro e que acabou por morrer ali relativamente perto do local de identificação e encontrado uns anos depois. E um fenómeno que também por vezes acontece, mas que não é assim tão frequente, é a predação de juvenis, que neste caso não sei qual terá sido a causa, terá sido o juvenil acabou por morrer por falta de alimento ou outra limitação e depois foi predado, ou na verdade foi predado, neste caso ali foi comido por um mamífero, se foi a posteriori, mas portanto os juvenis nesta altura que já estão a voar e começam a deambular nos territórios estão acessíveis, são vulneráveis a algum predador mais afoito, um chuva ou mesmo uma raposa ou um cão que por ali passe e que acabe por se alimentar. E basicamente era isto. Muito obrigado pela vossa atenção e fico a aguardar as vossas perguntas.